Senhor nosso Deus, te agradecemos por um novo dia, Senhor. Te agradecemos por uma boa noite de descanso. E essa manhã queremos mais uma vez estudar a Tua Palavra, especialmente profecia, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ilumine, que nos abençoe com Teu Santo Espírito, que esteja presente aqui, que esteja com o nosso professor, o irmão Talha. Seja comigo também na tradução, te peço, Senhor. E com cada um aluno aqui que pode ter perguntas ou dúvidas, Senhor, te peço que abençoe a cada um neste momento. Também aqueles que vão estar assistindo em seguida pela internet. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Morning, everyone. Bom dia a todos. I'm going to remake our line from yesterday. Vou restaurar a nossa linha de ontem. So in 281, we have the conquering, we have the beginning of the great dominion of what's his name? Of Seleucus. Em 281 a.C. temos o começo do domínio o grande domínio de Seleuco. Já Seleucus? No, Great Dominion. Like over here? Yeah. This is the great dominion of Seleucus and of the king of the north beginning. O começo do grande domínio de Seleuco, que representa aí o rei do norte. And we saw before this point, E antes desse ponto vimos Seleucus conquers the west, the north, and the east. que Seleuco conquista o oeste, o norte e o leste. So he conquered these three directions. Ele conquistou essas três áreas, direções, And his dominion begins because of it. e é por isso que seu domínio começa. And this is verse 5. Isso é versículo 5. Okay. And then he has this great dominion, and it takes him down to a time where he's going to make a treaty with the king of the south. Isso dá início ao seu grande domínio e nos leva a um momento, um ponto onde ele faz um tratado com o rei do sul. And this treaty is in 252 BC. E esse tratado acontece no ano 52 a.C. And at this treaty, E neste tratado, the king of the south is going to give his wife or his daughter to the king of the north. o rei do sul, ele vai dar a filha ao rei do norte. And the marriage is going to go wrong, as we saw yesterday. E como vimos ontem, esse casamento não vai dar certo. And the king of the south is going to use that as a pretext to attack the king of the north. E o rei do sul, ele usa isso como um pretexto, como uma desculpa para começar uma guerra. And this is verse 6. Um ataque. Isso é versículo 6. Verse 6 is the treaty, and verse 7 Versículo 6 é o tratado, e versículo 7 is when the battle actually is going to take place in 246 BC. fala da batalha propriamente dita, Or the war, rather. a guerra, que acontece em 246 a.C. And this is described Isso é descrito as the Laodicean Wars. como as guerras laodiceanas, And this takes us all the way from... de Laodice. Ok, desculpe. A guerra de Laodice. And this takes you from verse 7 to 9.
Isso nos leva aos versículos 7 a 9. Where the king of the south is going to attack, he's going to take all of these precious vessels. The king of The the... king of the south is going to attack. O rei do sul, ele vai então atacar e ele vai levar consigo todas aquelas obras preciosas. And then he's going to return back to his land. E logo ele volta à terra dele. So what I want to do on this under here, O que eu quero fazer aqui embaixo, and it's not going to line up with the line up top, e não vai estar alinhado com a linha em cima, but I just want to depict with a simple depiction of what's taking place in each time. mas o que eu quero fazer é ilustrar aqui de uma forma simples o que ocorre em cada momento nessa história. So in verse 7 through 9, Nos versículos 7 a 9, we have the king of the south attacking the king of the north, o rei do sul ataca o rei do norte. and then he's going to return. E logo ele retorna. And then we see E logo vemos that both of these kings are going to die. que The king of the ambos, south and the king of the north will die. que ambos reis morrem. Tanto o rei do sul como o rei do norte, eles morrem. And the battle, or the war, is now turned over to the sons. E a batalha, ela agora continua, ela é entregue aos filhos. And we saw that the king of the north is now going to retaliate. E vimos que agora o rei do... The King of the North. The South. king of the north. No, the king of the north. O rei do norte, agora ele vai se vingar. And this is in 222. E isto ocorre no ano 222. And these two E estes dois são Antiochus Magnus. Antíoco Magno Antiochus Magnus and Seleucus Cyrenius. up here. Well, you can put it right here, I guess. I'm not going to put anything else over there. Alguém sabe o nome em português do segundo? Seleucus Cyrenius, I don't know. How do you do that? though? Seleuco. Será com C. Será Será uno. Ceraunus. Ok. Okay. Será Well, unos. good enough. And this is verse 10. E isto é o versículo 10. So in verse 10, we have, again, we have the retaliation from the north. Em versículo 10 temos a retaliação do rei do norte contra o sul. And as we're seeing, it's a back and forth. Como temos visto, é vai e volta. Can you write two brothers? Here. Yeah. Dois irmãos. Thank you. So at this point, Neste ponto, we come to the Battle of Raphael. I think this is where we ended yesterday, correct? neste ponto chegamos à batalha de Ráfia e foi ali onde vocês pararam ontem, certo? We hadn't started yet, I believe. Ainda não começamos a falar sobre a Okay. batalha. So this is taking place in 217. Isso acontece no ano 217. And can somebody read verses, or Wesley, can you read, and we'll go around, can you read verses 12 and, I believe it's 12 and 13. Vamos ler os versículos 12 e 13. Am I correct? 12 and verse 10, yep. Oh, well, yeah, 11 through 13. Então, 11 a 13. Então o rei do sul se exasperará e sairá, pelejará contra ele, contra o rei do norte,
porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá a pressa com um grande exército e com muitas riquezas. Okay, that's it, 11 to 13. Okay. So let's read Daniel and the Revelation. Vamos ler do livro Daniel e Apocalipse. So we read yesterday from Uriah Smith Ontem limos do livro de Uriah Smith that after these two brothers in 222, or after Antiochus Magnus in 222, what? after Antiochus Magnus in 222 defeated the king of the south, Depois de Antíoco Magno ter vencido o rei do norte, they make a truce. They make a truce or a peace treaty. Eles fazem um tratado, não de paz. But remember, if you can remember, it was tentative, or it was fragile. Mas se vocês se lembram bem, esse tratado era frágil. And we read that they both make peace, but they're both preparing for war. E vocês lembram que ambos eles concordam nesse tratado de paz, porém ambos também se preparam para a guerra. And Uriah Smith notes E Uriah Smith ele nota that Antiochus Magnus is the aggressor. que Antíoco Magno é aquele que ataca. So what he does, O que ele faz? if we can just depict this for a moment. Se queremos ilustrar isso aqui, I want to be able to draw a map, but I can't remember exactly what it all looks like. gostaria de ilustrar aqui o mapa, mas eu não lembro bem como ele funciona. So I'm going to use the best thing I know how to do, Então, minha melhor ferramenta que eu melhor sei, squares. quadros, In this case, e neste rectangles. caso, retângulos. You're getting better each time. Actually look at squares. So imagine, if you will, Imaginem, se quiserem, that this is the north se isto é o norte and this is the south. e aqui o sul. And in verse 10, E no versículo 10, the king of the south has lost o rei do sul perdeu much of his territory. grande parte do território. And he lost it back into 246 in the E ele- Laodicean Wars. Ele perdeu esses territórios aqui em 246. And these two sons, Antiochus Magnus and Seleucus, E esses dois filhos, Antíoco Magno e Seleuco, want to retake that land. eles querem de volta essas terras. So this dotted line, this solid line, Então essa linha contínua represents the original borders of the north and the south. representam as fronteiras originais. But in verse 9 or 7 through 9, Mas nos versículos 7 a 9, this border is pushed back. essa fronteira era empurrada ali para cima. The king of the north has lost something that he wants to get back. O rei do norte perdeu alguma coisa que ele quer de volta. So what he does Então o que ele faz? is he's going to push this border back Ele vai empurrar essa fronteira de volta. beginning in 222. Ele começa em 222 And he eventually gets it all the way back to what he originally had. e ele chega ao ponto de reconquistar todo aquele território que ele havia perdido. And now the borders are close to what they were before, almost the same. O melhor, as fronteiras agora são próximo àquilo que eles uma vez eram, quase como
o antigo, não? And this is important Isso é importante, because the king of the north, porque o rei do norte, Antiochus Magnus, Antíoco Magno, as we read from Uriah Smith, assim como limos no livro de Uriah Smith, had thoughts of invading Egypt itself. ele teve intenções de invadir ao Egito. Where are we exactly? According to verse. Right? We are in we're going to start verse 12 in a second, Okay. but I'm summarizing verse. Yeah. We're going This to start in verse 11, and we're talking about verse 10. Okay. So Uriah Smith says, even though this treaty is made, where the borders are back, Antíoco Magno diz, mesmo com esse tratado, even with his once these borders are restored, Uh-huh. they're going to still, Antiochus Magnus still wants to attack the king of the south. Assim, mesmo com essas fronteiras no seu estado antigo, o Antíoco Magno ainda quer prosseguir com a guerra. But what they do Mas o que eles fazem, is they're consolidating their power. que eles vão se consolidar no seu poder. They both know Ambos sabem. that Antiochus wants to take Egypt, or he wants to take the land. Ambos sabem que Mormon. Antíoco Magno, na verdade, quer Egito, ele quer essa terra. But again, this treaty is in place, and they're both preparing themselves for whatever conflict will ensue. Porém, há um tratado de paz e ele está ativo, mas mesmo assim ambos se preparam para a guerra. But what Antiochus, what Seleucus is going, not Seleucus, sorry, what the king of the south, I forget who it is at this point, Mas o que o rei do sul, naquele momento, faz, Ptolemy Philopator, que é Ptolomeu Filópater, é isso? Yeah. he's going to realize, he knows that Antiochus is about to attack him again. Ele está bem ciente que Antíoco Magno está prestes a atacá-lo. And as any smart person would do, E como qualquer pessoa esperta faria, he's going to preemptively attack Antiochus. ele vai atacar Antíoco de uma antecipadamente. He is seen as the aggressor, Ele é visto como agressor, but really he's doing this because he's being pressured. mas na verdade ele faz isso porque ele está sendo He's being pressionado. threatened by the king of the north, Ele who's está sendo- imminently going to attack him. Está sendo ameaçado pelo rei do norte que está prestes a atacá-lo. And fight it on his own terms. Para sair bem desse conflito, ele decide então fazer esse ataque para sair bem dessa situação. Can you write consolidation? Como você diria, consolidação? So I want us to understand. I'm trying to go into some of these details in depth, so we can understand the prophetic application, because it's going to be exactly the same. Eu quero entrar em alguns pontos, quero entrar em muito detalhe, porque eles têm importância profética. So at this point, Neste ponto, there's going to be the king of the south is going to attack the king of the north, o rei do sul, ele vai atacar o rei do norte. and this is 11 through 13. Esses são os versículos 11 a 13. Por que foi escrita aquela palavra consolidação ali? Why was this word consolidation written there? Because before the battle happens, Porque antes que essa batalha ocorre, the king of the north and the king of the south make a peace treaty. o rei do norte e do sul, eles fazem um tratado de paz. But they both know Mas ambos sabem that the king of the south, the king of the north is going to attack the king of the south. que o rei do Eventually. norte logo pretende atacar o rei do sul. And Uriah Smith says, E
Uriah Smith diz, in the last quote we read yesterday, na última citação que limos and ontem, maybe we just read it again. talvez voltamos a ler, It starts with the first part of these verses speaks to the sons in plural. diz assim, a primeira parte do versículo fala dos filhos no plural. So if somebody wants to read that, Alguém gostaria de ler essa citação? A primeira parte do versículo fala dos filhos, no plural. A última parte de no singular. Os filhos de Seleuco Calínico foram Seleuco Serauno e Antíoco Magno. Ambos entraram com zelo na obra de vingar a causa de seu pai e seu país. O mais velho destes, Seleuco, ocupou primeiro o trono. Ele reuniu uma grande multidão para recuperar os domínios de seu pai, mas foi envenenado por seus generais após um curto e inglório reinado. Seu irmão, Antíoco Magno, mais capaz que ele, foi então proclamado rei. Assumiu o encargo do exército, retomou a Seleucia e recuperou a Síria, tornando-se senhor de alguns lugares por tratado e de outros pela força das armas. Antíoco venceu na batalha a Nicolau, o general egípcio, e pensava invadir o próprio Egito. Mas houve uma trégua durante a qual ambos os lados negociaram a paz, embora preparando-se para a guerra. Trata-se certamente de um filho que cumpriu a declaração: arrasará tudo e passará adiante. so Antiochus has thoughts of invading Egypt itself after this conflict. Antíoco, ele tem intenções de invadir Egito, mesmo depois de tudo isso. And he's preparing for that. They're both preparing. Ambos estão se preparando para isso. And that's what I'm marking here, is that there's a point of preparation, Então, por isso que marco ali, consolidação, que há um tempo de preparo, or consolidating power. onde o poder está sendo consolidado. And this is the prelude E esse é o prelúdio to the Battle of Raphia. para a Batalha de Ráfia. A batalha de Ráfia seria essa batalha em que ele, com medo de ser... O Egito, com medo de ser agredido, ele agrediu. Is this the counterattack they do in prevention? So after this treaty is made, Depois, somewhere between here, depois de terem feito esse tratado, the king of the south, o rei do sul, as a preemptive measure, is going to attack the king of the north. com uma medida antecipada para proteger-se, ele ataca o rei do norte. And that's what we're seeing here in verse 11. Isso vemos aqui no versículo 11. Does that make sense? Isso faz sentido? Okay. So at this point, we're at the Battle of Raphia. Então, chegamos a um ponto da Batalha de Ráfia. So let's read what Uriah Smith says about it, and then we'll comment. Vamos ler juntos o que Uriah Smith disse acerca disso, e logo vamos comentar. It starts with Ptolemy Philopator succeeded his father. No versículo 12, alguém pode ler? Ptolomeu não soube aproveitar sua... Oh, não. Succeeded his father. It's right there. Ok, desculpa. 11. Conflito entre norte e sul. Então, o rei do sul é isso. Sim, sim. Só comentário. O comentário, não? Conflito entre norte e sul. Ptolomeu Filopator sucedeu seu pai Egergetes como rei do Egito e recebeu coroa pouco depois que Antíoco Magno sucedera seu irmão no governo da Síria. Foi um príncipe amante do luxo e do vício, mas finalmente despertou ante a perspectiva de uma invasão do Egito por Antíoco. Enfureceu-se pelas perdas que havia sofrido e o
perigo que o ameaçava. Reuniu um exército numeroso para impedir o avanço do rei sírio. O rei do norte também poria em campo grande multidão. O exército de Antíoco, segundo Políbio, contava com 62.000 infantes, 6.000 jinetes e 102 elefantes. Nesse conflito, a Batalha de Ráfida, Antíoco foi derrotado, com quase 14.000 soldados mortos e 4.000 feitos prisioneiros, e seu exército foi entregue nas mãos do rei do sul em cumprimento da profecia. Okay. So now we have Ptolemy Philopator, the king of the south, Agora aqui temos Ptolomeu Filópater, and he's going to o rei do sul. be aroused by the thought that Antiochus is about to attack, or that there's an imminent invasion. E ele é movido pela impressão que logo o rei do norte irá atacar ele. And he's moved with choler E ele, como que fala aqui? Enfureceu-se because of the losses he previously sustained in 222. pelas perdas que havia sofrido antes, em 222. So because of his losses and because of the imminent threat to his kingdom, he's going to preemptively attack. Por causa das perdas que havia sofrido e por causa desse iminente perigo de um ataque, ele vai então agir e atacar. And he's going to win. The short answer is he wins. E a resposta curta é ele ganha. Can you write King of the South wins? Aham. Or victorious or whatever. Rei do Sul ganha a batalha. So after he wins, Então, depois de ter vencido, He's ganhar, sim, well, desculpa. he's going to do something. Ele vai fazer alguma coisa. And what he does is he's going to make a circuit. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um circuito. Let's go to the square map, or this Voltamos Rectangle map. ao nosso mapa retangular, mostly rectangle. quase. So he's going to do a circuit of the new territories he just gained. Ele vai fazer um circuito no novo território que ele ganhou. So he pushes Então ele empurra, in verse 11, no versículo 11, and he's going to take back up to this dotted line, or he's going to capture territories into Syria or into the Syrian Empire up to this dotted line. ele vai invadir e ganhar território aqui até essa linha de pontos. Isso é que ele invade território que era Síria. And these circles E esses círculos represent cities that he's captured, new ones. representam cidades que ele invadiu, que ele One of these ganhou. Uma delas is Jerusalem. é Jerusalém. So in this counterattack, Então neste or I contra, mean, yeah, in this not counterattack, in this preemptive strike, nessa batalha antecipada, não? Nesse ataque antecipado, he gains the region that is described as Kol Syria. Cool Syria. Kol Syria, it's not in here. It's not in here. Ele conquista uma área que é, how do you write it in English? I think it's something like, if I can remember off the top of my head, it's C-O-L-E, Syria, something like that.
Something like that. It's Ele- pretty close. Ele conquista um território que no inglês é chamado Co-Síria. But anyway, I'll just describe what this region is. Vou descrever o que é essa área. It's the region É a região, between Egypt and Syria. região entre Síria e Egito. And it extends all the way from the northern tribe all the way down to Egypt. E ele se estende do rei do norte, do território do rei do norte até o Egito. The northern tribes being the northern tribe of Israel. Isso é Síria em português. Can you repeat that? What I Yeah. just said? It's the region. It's basically the region of Israel. É a região que praticamente descreve o que é Israel. And what we need to, the interesting thing E a coisa interessante is that they're always fighting over this region. que eles sempre, as batalhas são sobre essa região. All of these battles are over this region. Essas batalhas todas são sobre essa região. They just keep pushing each other back and forth in and out of this area. Eles, ambos, eles se empurram um ao outro, sempre tratando de ganhar essa região. So they continually take and give Jerusalem. Continuamente, Jerusalém é conquistada e reconquistada. But what the king of the south is going to do now Mas o que o rei do sul vai fazer agora is he's going to visit these new places that he's just conquered. ele vai visitar estes novos lugares que ele acabou de conquistar. So he's going to do a circuit, Ele vai fazer um percurso. and he's going to end in Jerusalem. E essa viagem termina ou acaba em Jerusalém. And he's not ending in Jerusalem because he wants to. E não é que ele acaba a sua jornada porque ele quer, But something's going to happen in Jerusalem. mas alguma coisa acontece em Jerusalém. So again, Mais uma vez, can someone read verses 11 to 13? alguém poderia ler, por favor, os versículos 11 a 13? Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será atirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá pressa, com grande exército e com muitas riquezas. Okay. So these are the verses we're describing. Nós estamos falando sobre estes versículos. So he wins the battle in verse 11, Versículo 11, ele ganha a batalha. and he removes this multitude. E ele, como diz aqui, aquela multidão será entregue na sua mão. In verse 12, No versículo 12, because he beats Antiochus, por ter ganhado contra Antíoco, his heart is lifted up. o seu coração se levanta, não? Ou se eleva. And in the Bible, E na Bíblia, when somebody's heart is lifted up, quando o coração de alguém é elevado, and we'll talk about this further as we go into the prophetic application, e vamos continuar falando sobre isso ao aplicarmos isso profeticamente, they're going to do something they shouldn't do. quando alguém eleva o coração, ele faz uma coisa que ele não deveria fazer. And what he's going to do E o que ele vai fazer, is when he gets to Jerusalem, chegando a Jerusalém, he's going to do the same thing he did at all these other places he visited. ele vai fazer a mesma coisa que ele tem feito ao visitar todas essas outras cidades. He's going to offer sacrifices to their gods. Ele vai oferecer ofrendas aos deuses dele. Now, the Jews Mas os judeus aren't pagans, não são pagãos. so they have a very different set of understanding than this king does. Então, eles têm uma maneira, um entendimento muito diferente do que esse rei tem.
And one of the rules, E as we uma know, das regras, como vocês sabem, is that no one, é que ninguém, except for the priests and the Levites, com exceção dos levitas e os sacerdotes, can enter the sanctuary. pode entrar ao santuário. You can go into the courtyard, but if you try to go all the way into the sanctuary or to the most holy place especially, Você pode entrar ao pátio, mas se você trata de entrar no santo, ou menos ainda no santíssimo, you're committing one of the highest crimes. você comete um crime muito grave, So what he does um dos mais graves. O que ele faz is he wants to go into the most holy place. é que ele quer entrar logo no santíssimo. And he tries, Ele tenta. and the Jews try to stop him. E os judeus tentam freá-lo, impedi-lo. But they're not able to. Mas eles não conseguem. So what happens is there's a tumult in all of Jerusalem. O que acontece é que há um tumulto em toda Jerusalém. Jerusalem, somehow, as the story goes, A história nos conta que Jerusalém, de alguma forma, this message that Ptolemy is trying to go into the most holy place spreads throughout all of Jerusalem. que essa mensagem que Ptolomeu tenta entrar ao santuário, isso se espalha rapidamente por toda a cidade. And it's described as swelling to a great cry. E é descrito como aumentando até um grande clamor, To where everyone in the city is now alerted to this problem. onde todos os cidadãos estão bem preocupados com essa situação. And everyone rushes to the sanctuary, E or assim, rushes to the Todos to the correm temple. em direção ao templo. And when they get there, E ao chegarem lá, again, the king is trying to make his way to the most holy place, but he keeps getting stopped. o rei ele tenta chegar até o santuário, porém ele toda vez ele é freado, ele é impedido. But finally, Mas finalmente he's able to go, ele consegue entrar and they can't stop him. e não consegue mais pará-lo. But before he's able to get into the most holy place, Mas antes dele entrar ao Santíssimo, he's going to be struck down. ele sofre um derrame, não? Now this is, Ele I'll explain what I'm going to say anyway. in a second. ele cai, ele é derribado, Ele é fulminado. ele é fulminado. So what's going to happen is that supernaturally somehow, De alguma forma supernatural. and the story isn't quite clear about what happens, E a história não é bem claro sobre o que acontece, because really nobody knows what happens to him. porque ninguém realmente entende o que acontece com ele, Not even the people who are with him. nem as pessoas que estavam junto com ele. But he is going to be somehow supernaturally brought down to where he falls to the ground. Mas de uma forma supernatural ele é derribado, ele cai, ele cai. And his guards and the people that are with him E as pessoas que estão com ele, os seus guardas, are going to pull him out of the sanctuary. eles vão carregá-lo, arrastá-lo fora do santuário. And he immediately E imediatamente heads back to Alexandria, ele volta a Alexandria, which is his capital. in que é a Egypt. capital dele. And because of this encounter with the Jews, E por causa desse encontro com os judeus, he harbors a great hatred. ele guarda grande rancor no coração dele. And you can find this story in Maccabees. I think it's E- Second Maccabees, E essa história vocês podem Or third. encontrar no livro do third Maccabees. Third Maccabees. terceiro livro dos Macabeus. And he's going to now begin this persecution against the Jews. E ele inicia então uma perseguição aos judeus. And did we read verse 12 yet? I mean, did we read what Uriah Smith says yet?
No, we didn't. Okay, let's read it. Let's read what Uriah Smith says and we'll comment again. Vamos ler agora comentários de Uriah Smith sobre o versículo 12 e logo vamos voltar. His heart was lifted up. Onde diz: o coração de Ptolomeu se elevou por seu êxito. Ali atrás. O coração de Ptolomeu se elevou por seu êxito, mas ele estava longe de ser fortalecido por isso, pois o uso infame que fez da vitória deu motivo a uma rebelião de seus próprios súditos contra ele. Mas a exaltação de seu coração manifestou-se especialmente em seu trato com os judeus. Chegando a Jerusalém, ofereceu sacrifícios e quis entrar no lugar santíssimo do templo, contrariando a lei e a religião dos judeus. Ao ser contido, embora com grande dificuldade, abandonou o lugar ardendo em ira contra toda a nação dos judeus e imediatamente começou contra eles uma perseguição implacável. Em Alexandria, onde os judeus tinham residido desde os dias de Alexandre e desfrutado privilégios dos mais favorecidos cidadãos, foram mortos 40.000, segundo Eusébio, ou 60.000, segundo Jerônimo. A rebelião dos egípcios e a matança dos judeus certamente não o fortaleceram em seu trono, mas antes contribuíram para arruiná-lo. Okay. So, at the same time that he's going to begin this persecution against the Jews, No mesmo tempo que ele começa a sua perseguição contra os judeus, there's a rebellion in Egypt. há uma rebelião no Egito. Now, what's interesting E o que é interessante is it seems to be identifying an internal and an external crisis. Isso parece estar identificando uma crise interna e uma crise externa. And what I mean by internal and external E o que a que me refiro com interno e externo is internal for God's church, seria interno para a igreja de Deus and then external, the things around them. e externo para tudo que acontece ao redor deles. And this comes from this internal, external, E interno e idea of externo, internal, external. esse conceito de interno e externo comes from the churches and the seals vem das igrejas e dos selos, in Revelation. no Apocalipse. In the churches, As igrejas, describe the internal working of the church, of course. obviamente, descrevem o que acontece dentro das igrejas. In the seals, E os selos represent the relationship of God's people to the external events around them or the governments. descreve a relação de Deus para com os eventos que acontecem ao redor das igrejas. So you see an internal and an external, or a social and a religious crisis taking place here. Então você vê aqui acontecimentos internos e externos, ou, em outras palavras, religiosos e sociais. And we'll comment on that. We'll comment on that again as we go forward. E vamos comentar sobre isso ao avançarmos. So this is the point where things get a little bit tricky. É aqui onde as coisas começam a ficar complicadas. And I'll explain why it's tricky. It's not really tricky, Não complicado, mas eu vou explicar por quê. but I'm personally uncertain of this point. Mas é porque eu, pessoalmente, tenho dúvidas, não estou certo sobre este ponto. And what I mean by this is the events of 13 to 15. Mas eu me refiro aos eventos que ocorrem entre 13 e 15. And if someone can read 13, if the next person can read 13 to 15. Se alguém poderia ler os versículos 13 a 15. Jonathan? Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos,
irá a presa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul e os violentos entre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Até 15. Muito mais forte, não falou? E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. So in verse 13, we're going to see a prediction of the retaliation of the king of the north against the king of the south. Versículo 13, temos aqui predito a retaliação do rei of which king to which king? From the king of the north to Do the rei king do of the south. norte contra o rei do sul. And this is 13. So technically, and this is part of the problem, not the problem, but this is part of something that makes these verses a little bit complicated. Isso é parte do que faz esses versículos serem complicados. Is that verse 13 E tecnicamente o versículo 13 is future tense. está se referindo ao futuro. It's saying something is going to happen. Diz que alguma coisa vai acontecer. And in 15, E em 15 that thing is going to happen. acontece tal coisa. And this is the Battle of Panium. Isso é a batalha de Panium. Mas continua no futuro. But it continues to talk in future tense. The whole chapter is written in future tense. O capítulo inteiro está em futuro. But what I mean by future tense Mas aqui eu me refiro is that verse 13 que o versículo 13 happens verse 13, 14, and 15 que os versículos 13, 14 e 15 aren't necessarily sequential. não são necessariamente sequenciais. They're all describing a part of the same event. Eles Or events. escrevem, cada uma descreve parte dos mesmos eventos. So in verse 13 it says the king of the north is going to attack the king of the south. Então no 13 diz que o rei do norte vai atacar o rei do sul. And then in verse 15 we see that actually take place. E em 15 isso ocorre. 13 is like a summary. 13. Verse 13 is a Sim, summary. e o versículo Or is 13 like a é como um resumo disso. So this is the Battle of Panium. Então aqui é a batalha de Panium. So what's going to happen is the father O que acontece é que o pai of the new king is going to die. do novo rei morre. And this new king E esse novo rei is about 4 or 5 years old. tem idade de 4 a 5 anos. And Antiochus Magnus, E Antíoco Magno, the same one who is here and here, o mesmo que está aqui e aqui, is going to come into an alliance with Philip of Macedonia. ele vai entrar numa aliança com Filipe de Macedônia. And they have these grand plans. E eles têm as grandes ambições. And the plan is to divide up the kingdom of this child king. E os planos são dividir o reino dessa rei criança. So just because he's weak. Só porque ele é fraco. So they each decide that you'll get this part of the land and I'll get this part of the land. Então eles decidem, você fica com tal parte, eu fico com tal parte. And they begin to execute that plan. E eles começam a executar esses planos. Now there's a problem with their plan. Mas há problema com o plano deles. And the problem is that this child
O problema é que essa criança, until he comes to the age of his coronation, que até a idade onde ele de fato ele é coroado, is put under the protection of a new power. ele está sendo colocado sob a proteção de um novo poder. And this is Rome. Isso é Roma. So Rome is going to be the protector of this child king. Então Roma se torna protetor dessa criança, desse rei que é uma criança. And this is one of the problems is what year does this battle take place in? E um dos problemas é em que ano acontece essa batalha. So you can either say, if you look online, Se você procura pela internet, you'll find the year 200 você vai encontrar o ano 200. in almost every place you look. Em quase todos os lugares que você vai procurar. But Usher, in Usher's chronology, Porém, Usher, na cronologia de Usher, says 198. ele cita a data 198. So this date is a little bit uncertain about which year it took place in. Então, não há certeza sobre em que ano acontece essa batalha. But what I would suggest, or contend even, Mas o que eu sugiro is that the events, regardless of the year, are the same. que os eventos, independente das datas, são os mesmos. For instance, if we had a birthday party, Por exemplo, se tivéssemos uma festa de aniversário and several things happened in that birthday, e várias coisas acontecem durante esse aniversário, then in 10 years later, we're recounting that history. e 10 anos depois essa história ela é contada, I'll say 7 years ago. No, I will say 8 years ago we had this birthday party and these events took place. ele vai falar, olha, 8 anos atrás a gente teve aquele evento e aconteceu tal e tal coisa. And Gabriel will say 10 years earlier we had this birthday party and these events took place. Eu, porém, digo, olha, essa festa de aniversário ocorreu 10 anos atrás e aconteceram tal e tal coisa. We're recounting the same events, but just our recollection of the year is off. Nós dois estamos contando o mesmo evento e fazemos isso corretamente, porém a data é diferente. Não? Amen? Amém? Am I confusing anyone? Alguém está sendo confundido aqui? And you don't understand why I'm saying that yet. E don't understand. What? You don't understand. No, I said you don't understand why I'm making this point right now. Vocês The point of this date. ainda não entendem por que eu faço tanta questão dessa data, But I'm going to explain it right now. mas vou explicar isso agora. So, here's the question. Aqui é a questão. So first, let's read Uriah Smith, so we have the context, and then we'll break down the potential problem. Vamos ler o que Uriah Smith diz e logo vamos explicar o que isso implica, qual possível problema isso implica. Okay. So let's read. Verse 13. Vamos ler sobre The events, not verse 13, but Uriah Smith, the events predicted in the verse occur. o que Uriah Smith diz sobre versículo 13, os eventos preditos. Os eventos preditos neste versículo deviam ocorrer ao cabo anos. A paz concluída entre Ptolomeu Filopato e Antíoco Magno durou 14 anos. Enquanto isso, Ptolomeu morreu de intemperança e orgulho. E sucedeu seu filho, Ptolomeu Epifanes, que tinha então 5 anos. Antíoco, durante esse tempo, suprimiu a rebelião em seu reino e reduziu a obediência das províncias orientais. Ficou, pois, livre para qualquer diferença.
Quando o jovem Epifânios subiu ao trono do Egito, pensando que esta era a oportunidade para para deixá-la escapar, formou um imenso exército, maior que o primeiro, e se pôs em marcha contra o Egito. A esperança de alcançar fácil vitória sobre o rei Epifânios. Okay, so this is the events of verse 13. Esses são os eventos de versículo 13. Now let's read verse 14. Agora vamos ler sobre o versículo 14. And I want to read 3 paragraphs. E quero ler 3 parágrafos. And it begins, the first one is Antiochus was not the only one who rose up against the infant. And then the next one is the new power is introduced, and then the next one is Rome spoke. Ok. Is that all the same? Yeah. Okay. We want to read up to Rome. We want to read Rome spoke. Vamos ler os próximos 3 parágrafos. Antíoco Magno não foi o único que se levantou contra o infante Ptolomeu. Agatócles, seu primeiro-ministro, que se havia apoderado da pessoa do rei e conduzia os negócios do reino em seu lugar, foi tão dissoluto e orgulhoso no exercício do poder que as províncias antes sujeitas do Egito rebelaram-se. O próprio Egito foi perturbado por sedições, e os alexandrinos, levantando-se contra Agatócles, deram morte a ele, sua irmã, sua mãe e associados. Ao mesmo tempo, Filipe da Macedônia entrou em aliança com Antíoco para dividir os domínios de Ptolomeu entre eles, cada um propondo-se a tomar as partes que estivessem mais próximas e lhes fossem mais convenientes. Tudo isso constituía um levante contra o rei do sul, suficiente para cumprir a profecia, e teve como resultado, sem dúvida, os eventos preciosos que a profecia anunciava. Precisos. Preciso. Mas um novo poder é agora introduzido. Os dados e a violência diante do seu povo. Literalmente diz Tomás Newton, os quebrantadores do teu povo. Longe, às margens do Tibre, havia um reino que vinha nutrindo ambiciosos projetos e obscuros desígnios. Pequeno e fraco a princípio, cresceu com admirável rapidez em força e vigor, entendendo-se cautelosamente aqui e ali para tentar sua proeza e testar o vigor de seu braço belicoso. Até que, consciente de seu poder, ergueu com audácia a cabeça entre as nações da terra, e como um invencível tomou a direção dos negócios mundiais. Desde então, o nome de Roma se destaca nas páginas da história, pois está destinado a dominar o mundo por longos anos e exercer poderosa influência entre as nações, mesmo até o fim do tempo, de acordo com as profecias. Roma falou e a Síria e a Macedônia logo perceberam que seu sonho mudava de aspecto. Os romanos interferiram em favor do jovem rei do Egito, determinados que ele fosse protegido da ruína ideada por Antíoco e Filipe. Era no ano 200 a.C. e foi uma das primeiras intervenções importantes dos romanos nos negócios da Síria e do Egito. Roland dá o seguinte relato sucinto desta questão. Antíoco, rei da Síria, e Filipe... No, that's okay. That's good. Só tem. Os violentos dentro desse povo, então, seriam os romanos? Sim. The robbers of that people is Rome. Yes. So let's talk about this question. Vamos falar sobre essa questão. Is Rome, how do you spell Rome? R-O-M-A. R-O-M-A. Is there any? Okay. So here's the question. A questão é essa. As you read the verses, Ao ler esses versículos, you obviously read them like this. 12, obviamente você os lê assim. 12, 13, 14, 14 15. e 15. That's sequential. Isso seria sequencial. This is Raphia. Isto é Ráfia, 12. This is Panium. E aqui, Panium, 15. Here's the question. Aqui a questão.
does verse 14 happen before or after Panium? Será que versículo 14 ocorre antes ou depois de Pânium? And here's the reason I raised this question E o motivo por que eu levanto essa questão is because verse 13 é porque versículo 13 is describing verse 15. descreve versículo 15. We see why? Do we understand why it's like that? Vocês entendem por que é assim? Okay. Anota aí. So in verse 15, No versículo or sorry, 15, verse 13, no 13, it says, "The king of the north shall return and shall set forth a multitude greater than the former, and shall certainly come after certain days with a great army and with much riches." porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército e com muitas riquezas. So this is describing Isto descreve this is describing the battle of Panium and the events around it. descreve a batalha de Pânium e os eventos que acontecem em redor dessa batalha. But the battle of Panium Mas a batalha de Pânium isn't taking place till verse 15. só acontece no versículo 15. Okay? Tudo bem? So 13 is describing 15. 13 descreve a 15. But 13 is also kind of describing the prelude up to verse 15. Mas também descreve o prelúdio que leva a 15. In that it's blending some of these events. E alguns eventos eles são juntados. Então os violentos dentro do teu povo não são os romanos. So, or be it, the robbers of that people are not Romans, she's saying. Robbers, yeah, they're Romans. Sim, são romanos. Why wouldn't they be Romans? Porque não seriam romanos. Diz que eles cairão. Diz que eles cairão. Exatamente. It says because they shall fall. It says they shall fall. Okay. The robbers of thy people are Rome. Os quebrantadores de teu povo, isso são Roma. That's what Uriah Smith is saying. Isso Uriah Smith explica. And that's how all the pioneers understood the robbers of thy people. E todos os pioneiros assim estavam unânimes que os quebrantadores, os violentos do teu povo se refere a Roma. So here's the A gente tem um vídeo no canal da escola que o Marco fez uma muito boa explicação de por que ali nesse verso são os violentos do teu povo são os romanos. Okay, Marco, back in the first trimester, he recorded a very nice class. We have it in our school YouTube channel where he explains in detail why the robbers of the people are Rome. Amen. So here's the question. Aqui a questão. Uriah Smith, Uriah Smith, in the paragraph we read, no parágrafo que acabamos de ler, which one? In one of the paragraphs we read, Daqueles que lemos. Said that Rome intervenes in the year 200 BC. Diz que Roma intervém no ano 200. So here's the question is, how is Uriah Smith describing the intervention of Rome? A questão é como Uriah Smith descreve a intervenção de Roma. So before, I'm going to do this. Before Panium, antes de Pânium, Rome decides Roma decide it's going to help. Que irão ajudar. It's going to help the king of the south. Eles vão ajudar ao rei do sul. But if you read the history, mas se você ler a história, Rome is going to send an embassy. Roma or a diplomat. Envia diplomatas. To Antiochus and to Ptolemy.
Or no, to Philip and Antiochus. Eles enviam diplomatas ou embaixadores a Filipe e a Antíoco. And he's going to tell Antiochus, or he's going to tell Philip of Macedon, E eles dizem a Filipe da Macedônia. can you draw me a very, I'm putting you on the spot here, sorry, with a map. Philip. Can you, no, not Philip, can you draw a very quick picture of the Mediterranean? Oh, okay. Yeah. I guess I can do that. I guess I will And do this from my hand. so you have, Italy, Greece, and then it comes around. It doesn't have to We be start super with nice. Italy. Yeah. It's the easiest because it's in boot, right? Just the boot. Sicily, the soccer ball. And then you have the Aegean. No, this isn't the Aegean, sorry, but this is you have Greece right here, Yes. and then the Aegean's on the other side. Does anyone have a map? Just what I drew nicely. Doesn't matter. Okay, you can do it roughly. You have Greece, and then you have the little broken off portion here. That's where Sparta is, and some of these things. And then you have it goes around. Alguém tem Turkey. mapa aqui da Europa? Faz. Oh, here I got a map. Yeah. Oh yeah. There you go. Awesome. It's a head. One here too. Right here. Cool. Perfect. There you go. Okay. Então, vamos lá. And I want this, but you don't have to be so. I don't even need that side. Okay. I just need that. That's good enough. That's perfect. This is Africa. That's Africa, okay. Cool. So you have, let me break down kind of what we're looking at here. We need more, obviously. Deixa eu explicar para onde estamos olhando aqui. So Italy, obviously. Isso aqui, obviamente, Itália. Greece. Grécia. And then we start working around, and I believe this is Turkey. Right around here somewhere. Yes, yeah. Turquia, não? Por aqui. And then it comes down here, and this is Israel. Ali embaixo, Israel. And then down here would be Egypt. Ali embaixo seria Egito. So here's what happens. O que acontece é o seguinte. Rome Roma is going to send vai enviar a triangle, triângulo. which is our ambassador. Isso é nosso embaixador. Rome sends this ambassador Ele envia esse embaixador to Greece à Grécia to talk to Philip. para falar com. He comes to Greece first Ele chega à Grécia primeiramente to talk to the allies of Athens and some of these other people. para falar com os aliados Atenas e etc. And then from Athens, E de Atena, which is somewhere around here, he's going to come up to Macedon. ele sobe a Macedônia And he's going to talk to the people there. He's going to talk to Philip, specifically King Philip. e ali ele vai falar F. I'm going to need you to Athens just... is down here. Well, Athens is down here. all right, can you write Philip?
and believe me, I know this is taking a while, but it's going to make sense in a second. Filipe da Macedônia. Desculpem que isso toma tempo, mas é importante que a gente... So from this point, he comes down, E daí ele desce, and he's going to talk to, he's going to come to Atalatus, Atalias, in Pergamum, ele chega a Pérgamo e vai falar com Atalias, não sei bem o nome and em this português. is Asia Minor. Isso é Ásia Menor. This is all of the churches of Asia Minor that Paul writes to, Vocês that John conhecem writes as to. igrejas da Ásia Menor, as quais João escreve as cartas. You have Pergamus, Thyatira, all the different churches. Pérgamo, Tiatira, todas aquelas igrejas. So he's going to come here and he's going to talk to the king there. E ele vai falar com o rei ali. And he's going to come to several of these different places. E ele vai a vários lugares. Now, I'm not sure if he's on a boat or if he's on land. It Tenho doesn't matter. certeza que ele vai por mar ou por terra. But anyway, he's going to get to the point Mas ele chega ao ponto where he talks to Antiochus. onde ele vai falar com Antíoco. And the two troublers, E os dois, as duas pessoas que estão fazendo essa confusão is Philip são Filipe and Antiochus. e Antíoco. And remember E lembre-se that Antiochus que Antíoco is trying to take, or is taking the land of Ptolemy, está querendo invadir as terras de Ptolomeu, which is here. que são ali embaixo. And he eventually wants to go into Egypt. Ele quer entrar ao Egito. But Rome, this ambassador, Mas o embaixador da Roma is going to tell Philip, vai dizer a Filipe, stop. pode parar. Stop, give back all the land that you took from Ptolemy, Devolvem os terrenos que você pegou de Ptolomeu. because for some reason I don't understand the dynamics exactly. Não the land. entendo bem os detalhes dessas conversas, But somehow Ptolemy mas de in Egypt alguma forma Ptolomeu no Egito has land up in Greece or in this area. também tem terras ali em cima na área da Grécia. I'm not exactly sure where it is, but it's somewhere in this area. They have some area, they have Tenho some chunk of land. certeza sobre aonde exatamente são os territórios que pertencem a Ptolomeu. So Philip takes that piece of land that's here. E Ptolomeu ele se apodera desses terrenos que estão na região dele. And Antiochus E Antíoco is going to take the piece of land here. ele vai pegar as terras que estão aqui mais perto dele. So here's my point, Este é o meu ponto. is that the embassy, the diplomat, O embaixador, o diplomata, takes time to get all around the Mediterranean. ele leva tempo para viajar por todo o Mediterrâneo. Now I'm going to use the way the internet describes the years. So I'm going to use 200. Vou usar essa data 200, né? Assim como a encontramos na internet. So the events go as followed. E os eventos são os seguintes. In 201, I'm working down. No ano 201, In 201, this embassy, or this diplomat, sorry, esse diplomata, gets to Philip. ele chega a Filipe. In 200, Em 200, the beginning of the year, no começo do ano, Scopas Scopus is the general é o general who is leading the armies of Ptolemy. que está guiando o exército de Ptolomeu. He's going to begin his counteroffensive Ele vai começar seu contra-ataque. he's going to invade. He's going to invade Kol Syria, Ele vai entrar em Cele, Síria, and he's going to take that whole region. e vai conquistar toda aquela região. And
what's going to happen here E o que acontece ali is that Antiochus, é que Antíoco, in the summer, no verão, can you write spring, summer? Antiochus is going to come and totally defeat Scopas at the Battle of Panium. Antíoco vem e ele derrota Scopus naquela batalha de Panium. In Panium, Scopas. Panium is somewhere down here. E Panium é por aqui. And then, towards the end of the year, E mais ao fim do ano, in the winter no inverno of 200 do ano 200/199, ou /199, because winter goes from the end of one year into the next, beginning of the next. porque o inverno ele começa no fim do ano e entra ao próximo ano. This embassy, Esse embaixador, this ambassador, is going to arrive to Antiochus. ele chega a Antíoco And he's going to tell him e vai dizer that he needs to give back all the land, que ele deve devolver as terras, all the land that he's taken. todas as terras que ele conquistou. And they're going to make a treaty, E eles vão fazer um tratado, the king of the south and Antiochus, o rei do sul e Antíoco, and it's going to be through a marriage. e será através de um casamento. And he's going to, through this marriage, give all the land back. E através desse casamento, Antíoco devolve as terras. Now here's the question, A questão é essa. and I want someone to figure this out for me. E eu quero que alguém faça isso por ele. Because it's not as easy as it sounds. O que não é tão fácil como parece. Because you have to find all of these events Porque você precisa encontrar todos estes eventos in original source material. em fontes originais, And that's where the difficult part comes in. fontes primárias. Não? E essa é a parte difícil. Because you can't take anyone's word for it. Você não pode usar a obra de alguém acerca disso. And what I mean by that, I don't mean anyone's work. well, Anyone's work. you can't take anyone's, maybe what she said. Word. 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 Ok. Você não pode... answer work. Ok. Oh, you can't take anyone's word, like I can't trust Ok. you. Você não pode realmente tomar a palavra, esse comentário acerca dessa história de ninguém. Né? So this is how I've been seeing it thus far. Eu compreendi isto dessa forma até agora. But I'm still missing some primary sources to nail down this history. Mas ainda estou procurando algumas fontes primárias para realmente bater o martelo, não? nessa sequência. And let me explain the problem. E deixe-me explicar o problema. Where do you mark the intervention of Rome? Onde nós marcamos a intervenção de Roma? Because this has real prophetic implications. Porque isso tem uma implicação profética. Do you mark do you mark Rome intervening? Será que você marca Roma intervenindo? Intervening when it begins doing this ambassador work? No começo desse trabalho do embaixador? Or do you mark it when he gets there and actually makes the treaty? Ou você marca a intervenção quando ele chega ali e o tratado é feito? Now, Urias, this makes it so much more complicated, this next part. E o que eu vou falar agora torna isso tudo muito mais complicado. Urias Smith Urias Smith, gives you one date. ele te dá uma só data. He didn't give us two dates. Ele não nos dá duas datas. He gave us only the year 200. Ele nos dá somente o ano 200. Now, if you ask some people, and I'll finish in a moment, E se você perguntar a algumas pessoas, e já vou terminar aqui, and this is a different line. isso é outra linha, This is Panium. isso é Panium,
And this is Panium from Usher's chronology Panium, da cronologia de Usher, of 198. né, que diz 198. So when some people Algumas pessoas read the year 200 BC by Uriah Smith, eles leem o ano 200 de Uriah Smith, they're making the assumption eles assumem that this is the 200 before Usher's chronology. que isto é o ano 200 antes do 198 da cronologia de They're Usher. assuming that Uriah Smith is using Usher. Eles